Bom dia, meus queridos caminhantes aprendizes, sejam bem-vindos a mais um programa Oração de Cada Dia. Hoje, de uma forma bastante especial, nesse dia 26 de novembro de 2020, nessa quinta-feira maravilhosa. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Alguns de vocês já mandaram aí a sua mensagem de bom dia, fizeram contato, como foi o caso da Luciana Guerreiro, da Grace de Capinzal também, e outros queridos que estão chegando aí através de todas as plataformas que a Web Rádio Caminhante Aprendiz consegue atingir. É uma alegria enorme estar com vocês. E hoje o programa vai ser um pouco diferente, como eu disse aí no WhatsApp, porque eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas importantes que estão acontecendo na minha vida. Ontem eu publiquei uma mensagem falando um pouquinho sobre o meu vínculo com o caminho da graça, e eu gostaria de falar do que isso se trata, o que isso simboliza para mim, qual que é o significado disso para a minha história de vida. E também dizer o que isso muda de forma prática na minha vida, naquilo que eu faço, naquilo que eu compartilho nas redes. Acho que é importante que tudo que aconteça entre a gente seja de maneira bastante transparente, como sempre foi, sincera, como sempre foi. Tudo que eu tenho feito na minha vida nesses últimos anos tem como base a sinceridade, a transparência. E aqueles que resolveram caminhar junto comigo nessa jornada de vida são as pessoas que eu mais aprecio, no sentido de que hoje eu me vejo completamente acompanhado na minha história de vida, na minha jornada. Hoje eu tenho com quem falar das minhas dificuldades, eu tenho com quem compartilhar as minhas dores, eu tenho pessoas para quem pedir oração. E vocês da Web Rádio Caminhante Aprendiz, que é uma extensão de tudo que tem acontecido no blog Caminhante Aprendiz ao longo desses últimos 4 anos, são essas pessoas que eu tenho aprendido a amar, a cuidar, a ser cuidado por vocês. Então hoje é um pouquinho diferente. Pela primeira vez, hoje eu gostaria de contar uma história para vocês, a minha história, um pedacinho dela, porque meia hora é muito pouco para falar disso, mas eu gostaria de pedir hoje oração de vocês pela minha vida, por esse novo momento da minha vida, por tudo isso que está acontecendo e que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Antes de falar a respeito disso, eu quero colocar uma música chamada Caminho da Graça, que foi composta pelo querido Jorge Camargo. Essa música não é estranha a vocês, porque eu já coloquei várias vezes aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz, faz parte também das listas, das playlists aí da Web Rádio, então você pode ter ouvido essa música em algum momento aí no seu dia. E depois dessa música, então, que para mim representa muito do que é esse movimento humano chamado Caminho da Graça, depois então eu volto aqui para conversar com vocês sobre aquilo que pretendo conversar, tá bom? Pode mandar as suas mensagens aí no particular, pode mandar a sua mensagem também pelo chat do aplicativo, pelo Facebook, fique à vontade, tá bom? Ao final daquilo que vou compartilhar, eu quero ler sim as mensagens de vocês, com todo carinho, com todo amor, e amanhã a gente retorna então para as nossas reflexões a respeito da carta de Pedro, que é aquilo que a gente tem feito aqui todos os dias. Hoje é uma espécie de parênteses na nossa história, vamos dizer assim. Hoje eu gostaria de não continuar dentro desse fluxo que a gente vem vindo, justamente apenas para abrir o meu coração para vocês. Hoje é uma espécie de
adiantamento do programa de coração para coração, só que diferentemente dos outros programas em que eu recebo alguém para falar sobre coisas do coração com a gente, hoje eu quero abrir o meu coração com vocês, entendendo que isso é mais mais um dos sinais de que a nossa amizade ela é regida pela sinceridade, pela transparência, e eu não quero que haja nenhum tipo de dúvida no coração de vocês em relação a esse vínculo e a essa alegria que eu estou sentindo nesse momento, tá bom? Vou colocar então a música Caminho da Graça, vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta. Tá aí para vocês, caminhar é preciso. Jorge Camargo é uma bênção, é um rapaz extremamente abençoado pela graça de Deus e tem canções maravilhosas. E como já fiz aqui outras vezes, recomendo que você procure aquilo que Jorge Camargo reproduz aí nas suas redes sociais e no YouTube. Tem muita coisa boa aí para desfrutar daquilo que ele compartilha. Bom, gente querida, para aqueles que não conhecem um pouquinho da minha história, vocês devem ter conhecido ontem quando eu mandei aquela mensagem pelo WhatsApp e também pelo Facebook, em que eu conto, com pouquíssimas palavras, é claro, um pouco da minha jornada de vida. Eu nasci dentro de uma casa católica, meus pais eram católicos, e a jornada de vida dos meus pais foi marcada por muitas peregrinações, tanto do ponto de vista de morar em vários lugares, porque ao longo da minha infância, adolescência e juventude, eu nasci aqui em Presidente Prudente, São Paulo, mas a gente já morou em São Paulo, capital, a gente já morou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente já morou em Colíder, Mato Grosso. Então a nossa história de vida ela é marcada por peregrinações do ponto de vista físico, mudanças de casas, de cidades, de contextos. Isso desde quando eu nasci até mais ou menos ali os meus 16 anos. A gente passou por vários lugares, várias casas, até voltarmos para Presidente Prudente por volta ali dos anos 2001. E nessa peregrinação também simbolizou um tipo de peregrinação que tinha a ver com a espiritualidade, porque apesar dos meus pais serem aparentemente católicos no início, e eu ter feito todo o processo de ser batizado no catolicismo, de fazer a minha primeira comunhão, de fazer o processo e também a confirmação do batismo, que é o crisma, ao mesmo tempo os meus pais também conheceram várias igrejas evangélicas, protestantes, dentro dessa peregrinação por outras cidades. Eu me lembro de ter participado de escolas bíblicas dominical na Igreja Batista. Eu me lembro de ter ido na Igreja Adventista do Sétimo Dia algumas vezes. Eu me lembro de ter participado em alguns momentos de uma igreja pentecostal lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, foi uma jornada misturada de várias vertentes denominacionais, vamos dizer assim. Até que voltamos para Presidente Prudente em 2001 e em 2003 eu tive uma experiência muito profunda, que eu digo que é a experiência que mudou o rumo da minha história de vida. Foi uma experiência interior, foi um boom, um Big Bang da graça de Deus no meu interior, que abriu o meu entendimento, e aquele Deus que antes era apenas o Deus dos meus pais,
que apesar de eu frequentar determinadas comunidades, ainda aquilo era uma coisa muito distante. A experiência que eu vivia era apenas uma experiência para o lado de fora. Era a experiência de tocar meu violão, de cantar umas músicas legais, de conviver com pessoas legais, mas o Deus que ali estava representado naquelas religiões, naquelas denominações, ainda eram Deus daquelas pessoas, daqueles que realmente tinham experimentado isso dentro daqueles contextos. Eu o fazia por tradição, eu o fazia porque os meus pais me compeliam a fazer. Mas chegou um momento em que isso aconteceu dentro de mim. Essa virada, essa transformação. Isso foi em 2003. Eu estava em um contexto de uma igreja protestante, pentecostal, aqui em Presidente Prudente. Fiquei nessa comunidade por 10 anos, de 2003 até 2013. E foi ali que eu aprendi muita coisa boa. Aprendi e conheci muita gente boa. Algumas pessoas, algumas poucas, é verdade, mantenho contato até hoje. E são pessoas caríssimas para mim, são pessoas preciosas. Foi ali que eu desenvolvi e entendi o meu chamado pastoral. Foi ali que eu percebi que eu tinha essa vocação de cuidar de pessoas, de andar junto de pessoas. Foi ali que o meu coração foi despertado para isso. Foi nesse período que eu fiz curso de teologia, fiz curso de grego. Foi nesse contexto que eu estudei mais a fundo os fundamentos da minha fé, vamos assim dizer. E em 2013, por escolha própria, eu decidi não mais fazer parte dessa denominação religiosa, por perceber que a minha mentalidade já não era mais compatível com aquela estrutura religiosa. Já não era mais compatível, tanto é que nos últimos momentos que eu vivi ali, eu já percebia muitos choques de pensamento acontecendo e eu já via ali um potencial de desgaste, de atritos que poderia gerar dentro daquela denominação, que seria uma coisa muito ruim para todo mundo, tanto para mim quanto para eles. Então tomei a decisão, juntamente com a minha esposa, de dizer, olha, esse movimento não representa mais o nosso movimento na vida. E deixei com todo carinho e vivi momentos difíceis após isso, por várias razões que não dá tempo de contar aqui no dia de hoje, mas o fato é que isso acabou acontecendo. De lá para cá, eu assumi publicamente que haviam alguns referenciais no Brasil que são pessoas que marcaram a minha história de vida e que são referenciais de como enxergar a existência à luz do Evangelho. E esses referenciais são como aqueles que coloquei na mensagem de ontem. O Caio Fábio, que é um querido irmão, ex-presbiteriano, que é fundador do movimento Caminho da Graça, que tem uma televisão online chamada Vem Ver TV, e que eu me alimentei bastante dos conteúdos ali compartilhados, e aquilo fez sentido para mim. Também o querido Carlos Bregantin, que faz parte do movimento Caminho da Graça, que cuida da estação do Caminho da Graça lá de São Paulo. Também o querido Ed René Kivitz, que é pastor da Igreja Batista de Água Branca. O querido Padre Fábio de Mello, por exemplo, é uma referência também dentro dessa mentalidade no Evangelho, no amor. Então, eu acho muito interessante como a minha vida foi se desenvolvendo ao longo desses anos. E depois de 2013, eu até me vinculei a uma outra comunidade com outro querido amigo, mas eu fui percebendo pouco a pouco que o mesmo processo que eu vivi na primeira comunidade, vamos dizer assim, depois desse boom de percepção, estava acontecendo ali também, os atritos estavam sendo gerados e se instalou em mim uma incrível crise
de fé nesse sentido, não uma crise com a minha fé, mas uma crise de perceber que aquilo que representava o meu caminho não coincidia com o caminho daquela comunidade também. Então, eu decidi que não procuraria mais nenhuma outra denominação, nem protestante, nem católica, que eu seguiria o meu caminho. Decidi naquele momento não me vincular ao caminho da graça, apesar de o movimento Caminho da Graça ter muitos elementos de identificação. Aliás, eu fiz muitos amigos, mentores do Caminho da Graça espalhado pelo Brasil todo, mas continuei o meu caminho naquele momento. Eu entendi que eu precisava amadurecer algumas coisas, eu entendi que aquele não era o momento de me vincular a nada, era o momento de eu tratar algumas coisas no meu coração. Naquele exato momento foi quando as plataformas digitais foram sendo mais utilizadas para compartilhar reflexões que eu havia naquele período, naquele momento, e o Facebook, e o YouTube, tive muitos canais, fiz muitos amigos. Alguns amigos que com os quais tenho contato até hoje são dessa época, 2014, 2015. Em 2015 eu fui em Brasília, conheci o Caio pessoalmente, conheci o Adailton lá em Brasília. Foram momentos muito marcantes para mim no blog Caminhante Aprendiz. Tem o vídeo, eu falando das minhas impressões acerca do Caio, do Caminho da Graça, das nossas conversas, e do quanto naquele momento meu coração não desejava se vincular ao caminho, justamente por entender que quando a gente está no caminho, com C maiúsculo, que é Jesus, os vínculos humanos, eles são relativos. Pouco importa se o nome daquilo que a gente faz é esse ou aquele, o que importa de fato é o espírito, é a leveza, se isso condiz com o espírito do Evangelho. E é assim que o Caio entende, é assim que as pessoas do movimento da graça, Caminho da Graça, entendem também. E prova disso é que o movimento Caminho da Graça não é uma denominação religiosa, não é mais uma denominação dentre as demais. Pelo contrário, o Caminho da Graça estimula grupos do Evangelho no Brasil inteiro, ainda que aquilo não tenha nome de Caminho da Graça. Nunca foi da vontade do movimento Caminho da Graça que estações do caminho se espalhassem pelo mundo inteiro, com aquela mentalidade, às vezes denominacional, que acredita que apenas as pessoas da sua denominação são os que pertencem ao caminho de Jesus. Então, como o Caminho da Graça não tem essa vocação proselitista, eu sempre me senti muito à vontade para estar com os queridos do caminho, para aprender com eles, para me relacionar com pessoas desse movimento, e essa questão nunca foi um problema entre nós. Eu sempre fui tratado com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Os vínculos humanos de amor aconteceram sem nenhum tipo de problema, empecilho, pelo fato de eu não pertencer ao movimento Caminho da Graça. Então, quando surgiu o blog Caminhante Aprendiz, note o nome, Caminhante Aprendiz, é inegável que o blog Caminhante Aprendiz teve como uma das suas principais referências o movimento Caminho da Graça. Por isso, Caminhante Aprendiz. Eu nunca escondi esse meu apreço pelo movimento, porque para mim representava e ainda representa aquilo que eu considero mais leve, mais condizente com o ensino do Evangelho de Jesus. Eu entendo que Jesus não veio para fundar uma religião, ele não veio inaugurar absolutamente nenhum tipo de sistematização religiosa. As religiões são criações da gente, da humanidade, são maneiras que a gente encontrou de tentar expressar a nossa fé. Eu, pessoalmente, entendo que, embora existam pessoas muito gente boa dentro das religiões,
Eu percebi em algum momento que não era mais o meu caminho me envolver e me vincular a nenhuma instituição dessas grandes instituições que a gente conhece, nessas grandes denominações que a gente conhece, mas isso é o meu caminho. Mas isso jamais me impediu de me vincular em amor com pessoas de todas as religiões possíveis. Tanto que vocês são testemunhas de que tudo que a gente faz em torno do blog Caminhante Aprendiz não enxerga fronteiras, não enxerga e não faz essa pergunta, não tem essa questão. Ah, será que fulano de tal que me acompanha vai na igreja X ou na igreja Y? Será que a pessoa que se reúne com a gente na terça-noite pelo Zoom, ela frequenta aquela determinada comunidade? Essa nunca foi uma questão para mim. O meu coração não ama mais uma pessoa que está desvinculada institucionalmente e nem ama menos aquele que está vinculado a uma determinada instituição, até porque na minha cabeça pouco importa. Na minha cabeça, na minha compreensão de mundo e do Evangelho, essa não é uma questão. A gente se reúne com pessoas que faz bem se reunir. O encontro em torno de Jesus, ele pode acontecer das maneiras mais naturais e espontâneas possíveis. Por isso, na minha cabeça, isso nunca mais se tornou uma questão. E você nunca deve ter visto, presenciado, eu tratar alguém diferente, porque ela disse que ela é espírita, ou porque ela disse que ela é do candomblé, ou porque ela disse que nem crê em Deus, ou porque ela disse que ela é católica, ou porque ela disse que ela é neopentecostal, pentecostal, ou então das igrejas protestantes históricas. Nunca foi e nunca será uma questão para o meu coração. Portanto, eu quero dizer com isso que o meu vínculo ao caminho da graça não é um vínculo a uma denominação. Não é um vínculo que vai alterar o meu espírito em relação à maneira como eu trato você, como eu trato as mensagens, como eu trato as reflexões. Pelo contrário, sem você saber, você se aproximou e se sentiu à vontade em se aproximar de mim, porque em mim não havia nenhum tipo de barreira para o amor. E eu aprendi a não ter essas barreiras para o amor, justamente tendo como referência o caminho da graça. Então, sem você perceber, aquilo que eu estava manifestando todos os dias tinha como influência de pensamento e de mentalidade aquilo que eu encontro no caminho da graça, que é um movimento humano que iniciou no início dos anos 2000, lá em 2004, com o site do caiofabio.com, que depois se transformou em caiofabio.net, a VMVTV, o Papo de Graça, e tudo isso que o caminho da graça se transformou em encontros singelos do Evangelho, que tem uma identidade de mentalidade, que tem esse mesmo espírito que vocês têm provado todos os dias aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz. E pelo blog Caminhante Aprendiz, e pelos grupos de WhatsApp. Se você, por exemplo, participar de um encontro do Caminho da Graça lá de Rio Verde, Goiás, por exemplo, do meu amigo Caleb Freitas, aliás, que é um amigo muito querido, você vai sentir essa mesma leveza. Você vai perceber esse mesmo espírito. Você vai perceber esse mesmo olhar. Muda-se a idiosincrasia, muda-se a personalidade, muda-se pelo fato de que são pessoas diferentes, de personalidades diferentes, da cultura local ali de Goiás, não é? Mas o espírito é o mesmo, a mensagem é a mesma, a busca é a mesma, o sentimento é o mesmo. Se você participar do encontro do Caminho da Graça lá em Taguatinga, do meu querido amigo Adailton César, nem sei se é em Taguatinga ainda que ele se encontra, mas foi lá que eu participei em 2015, você vai perceber a mesma leveza.
você vai perceber esse mesmo pensamento, essa mesma busca, esse mesmo amor. Então, para mim, é absolutamente natural. Esse vínculo com o caminho da graça aconteceu da maneira mais natural possível. E nesse período de pandemia, houve uma aproximação com o Caminho da Graça lá de São Paulo, com o querido Brega, com o Edivan, que é alguém que cuida ele é um dos mentores das estações do Caminho da Graça no Brasil e no mundo inteiro. E esse vínculo, então, acabou se concretizando de uma forma mais efetiva. Aí você fala, mas isso vai mudar o blog Caminhante Aprendiz, a web rádio? Não vai mudar absolutamente nada nesse sentido. Até porque, eu repito, aquilo que eu tenho feito tem como referencial o Caminho da Graça. A única coisa é que isso nunca tinha sido associado assim abertamente, porque eu não via necessidade. E aqueles que me conhecem de forma um pouco mais profunda, um pouco mais íntima, sabem disso. Eu não escondo isso, nunca escondi isso nas redes sociais e nas conversas pelo WhatsApp. E muitas pessoas se aproximaram também do meu conteúdo, daquilo que eu publico, também porque se identificam com o Caio, com o Brega e com os queridos do caminho. Então sabem que o que eu estou falando é de uma transição natural, completamente natural. Então não há por que fazer algum tipo de alteração nesse sentido. Então você pergunta, o que vai alterar daqui para frente? A única coisa que vai mudar daqui para frente tem a ver com as reuniões locais que acontecem aqui em Presidente Prudente, que eles terão essas reuniões, esse grupo terá a designação de uma estação do Caminho da Graça. Então, esses encontros que a gente tem toda terça-feira à noite pelo Zoom, por causa da pandemia, e que voltará a se reunir presencialmente como era antes da pandemia, esse grupo terá essa designação. Olha, esse grupo é parte da estação do Caminho da Graça de Presidente Prudente, como um grupo referência do caminho aqui nessa região do Oeste Paulista de Presidente Prudente. Nós, como Estação do Caminho, nos comprometemos a continuar cultivando essas reuniões locais, a nos mobilizarmos na direção das necessidades aqui da cidade de Presidente Prudente, que são amplas, ou seja, a gente se compromete a nos mobilizar para darmos contornos práticos como grupo para atendermos necessidades aqui da nossa cidade e a contribuirmos com o sustento da Vem Ver TV, não é? do caiofabio.net, que na verdade são instrumentos da graça de Deus que abençoam milhares de pessoas, mas essa contribuição financeira, por exemplo, de orações, não é uma contribuição obrigatória, não é uma contribuição cheia de constrangimentos, é uma contribuição, como sempre tenho falado, com base no amor, com base na voluntariedade. Não haverá nenhum tipo de constrangimento no sentido de obrigarmos as pessoas a isso ou aquilo, de maneira que essas pessoas se sintam constrangidas. Pelo contrário, o que vai continuar acontecendo entre nós é a proposição de um caminho da graça de Deus. Aquele que quer se vincula, se aproxima, se compromete, está junto. Aquele que não quer fazer isso tem completa liberdade, como sempre teve. Quem não participa das reuniões de terça-feira à noite, por exemplo, por algum motivo, não se sente cobrado por isso, não se sente de alguma forma pressionado a algo que não quer fazer. Ninguém se vincula a mim, ao blog, à web rádio ou às reuniões de terça-feira à noite, porque se sente com medo de qualquer coisa, de qualquer punição, de qualquer cobrança. Vocês sabem que não tem nenhum tipo de peso nesse sentido. Agora, aqueles que quiserem caminhar juntos, será uma alegria continuarmos nessa caminhada, com o mesmo espírito, com o mesmo coração,
com o mesmo acolhimento. Então, esse vínculo objetivo ao caminho da graça não faz com que nada daquilo que eu tenho feito perca alguma coisa, piore de alguma forma, ou se transforme em algum tipo de vínculo doentio ou idolátrico. Pelo contrário, esse vínculo só acrescenta, esse vínculo junta ainda mais os irmãos de caminhada, esse vínculo me aproxima ainda mais daqueles com quem tenho andado desde 2013 até os dias atuais. Esse vínculo com o caminho da graça só estreita ainda mais, só aproxima ainda mais as nossas distâncias e nos fortalece ainda mais nessa caminhada. Se não fosse assim, eu jamais me vincularia ao caminho da graça. Se fosse para me vincular a uma denominação nos mesmos moldes das denominações que eu conheço, eu jamais nem teria saído da primeira denominação, já que ela era uma denominação que dava suporte em vários aspectos da caminhada, por exemplo, e que, se fosse uma questão denominacional, é uma comunidade que talvez tenha muito mais tempo do que o caminho da graça, enfim. Mas essa não é a questão para mim. O meu vínculo com o caminho da graça é um vínculo de carinho, de amor, e agora um vínculo efetivo, de objetividade, de tal maneira que a partir de agora, assim, serei designado como um mentor do caminho da graça aqui em Presidente Prudente, da estação do caminho da graça aqui em Presidente Prudente, mas de forma prática, isso não altera absolutamente nada no meu coração, porque todos aqueles que são do caminho da graça sabem que a graça do caminho é Jesus. A graça do caminho da graça é Jesus. A graça do caminho da graça é Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Portanto, fique tranquilo, fique em paz. Eu espero que com essa mensagem você tenha compreendido que não há o que temer, não há o que você ficar receoso. Ah, agora o Rodrigo mudou completamente. Ah, agora o Rodrigo vai começar a me excluir porque eu faço parte da comunidade A ou B. Ah, a partir de agora o Rodrigo não vai mais me tratar com o carinho que ele me tratava antes, porque agora ele vai se dedicar exclusivamente o seu tempo a essa denominação nova que ele pertence. Então eu quis trazer essa mensagem para você para tranquilizar o seu coração e dizer que está tudo normal, está tudo dentro dos conformes, está tudo do mesmo jeito que sempre foi, com o mesmo espírito. O que mudou, mudou para o melhor. O que se alterou, alterou para agregar. E isso eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Eu sei que isso que estou falando a vocês será bem compreendido pela grande maioria de vocês e fico muito feliz de compartilhar, de repartir esse momento especial da minha vida, da minha história com vocês. É um momento histórico para mim, é um momento importante para mim. E eu agradeço muito a Deus por esse momento, por esse vínculo, por isso que está acontecendo. Tá bom, queridos? O meu amor continua o mesmo, a minha vida continua a mesma, e pelo contrário, ela melhorou, ela agregou com esse vínculo de fraternidade, com esses queridos do caminho da graça espalhados pelo Brasil todo. Tá bom, meus queridos? Então, se você quiser acompanhar aquilo que acontece nessas reuniões locais e virtuais, né, presenciais e virtuais, daquilo que agora se designa como Estação do Caminho da Graça em Presidente Prudente, você tem uma página no Facebook que você pode acompanhar ali os detalhes dessas reuniões.
tá bom? Se chama Caminho Presidente Prudente. Deixa eu pegar o link aqui para vocês, para eu não falar nenhuma informação equivocada aqui. É www.facebook.com/Caminho Presidente Prudente. Se você digitar esse endereço, você vai encontrar então a página no Facebook, que estarão todas as informações relacionadas a essas reuniões locais, que são designadas agora como reuniões do Caminho da Graça aqui em Presidente Prudente. Tem também um perfil no Instagram, que é instagram.com/Caminho Presidente Prudente. Você também pode seguir a página e ficar por dentro do que está acontecendo entre nós e, se você se sentir à vontade, participar desses encontros que atualmente não estão acontecendo presencialmente, apenas virtualmente, mas que pretendemos, assim que a pandemia for se afastando de nós, a gente vai tendo uma solução, uma vacina, e quando for realmente seguro a gente se reunir presencialmente, a gente voltará a se reunir presencialmente. Você pode acompanhar isso também por essas páginas que eu citei aqui, tá bom? Essas reuniões presenciais que acontecerão e continuarão acontecendo aqui em Presidente Prudente também terão uma estrutura para acolher aqueles que querem se reunir com a gente, mas fazem parte de outras cidades. Então, nos nossos encontros aqui, eu vou manter na televisão ou no computador a presença daqueles que querem se reunir online com a gente, não é? Então, a gente vai encontrar uma forma de realizar essa hibridização, vamos dizer assim. A gente se reúne pessoalmente, a gente está numa sala com muitos amigos, mas ao mesmo tempo estão presentes nessa sala pessoas espalhadas aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo, como a gente tem feito as nossas reuniões às terças-feiras, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom, tá bom? Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade de entender aquilo que eu trouxe para vocês hoje, por favor, me procure pessoalmente, não é? Se você de repente tirou algumas conclusões que não são muito aquilo que representa a verdade do que está acontecendo, me procure, tire suas dúvidas diretamente comigo, eu teria o maior prazer de falar com você, de tirar algumas dúvidas. Se ficou alguma coisa no seu coração que está te incomodando, não deixe de conversar comigo. Meu WhatsApp é 18 997 35 8253. Se você mandar qualquer comentário pela Web Rádio Caminhante Aprendiz, eu também vou conseguir te encontrar o seu comentário. Se você quiser mandar uma mensagem lá pelo YouTube, eu também acompanho sempre as mensagens por lá. Ou seja, uma das coisas mais fáceis de fazer é me encontrar. Então, converse comigo, vamos tratar dos assuntos que para você são importantes e será uma alegria para mim tirar qualquer que seja a dúvida do seu coração. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. O Carlos Fábio está aqui dizendo: ó, meu caro Rodrigo Campos, bom dia, identificado com você na mesma alegria. Que coisa boa, Carlos Fábio. Meu querido, depois me procura pelo WhatsApp, eu preciso falar com você sobre uma coisa que o Edivan me falou, e me procure por gentileza para a gente bater um papo, tá bom? O Adilton Barros falou: bom dia, meu querido Rodrigo. Verdade, sempre me identifiquei com você, meu caro, e todos do Caminho da Graça. Que legal, Adilton, que legal. Eu sempre soube disso, meu querido. Uma alegria ter você por perto, uma alegria enorme. A Grace Baranek falou: Deus abençoe você, maninho. Obrigado, Grace. Deus te abençoe também. Obrigado pelo carinho de sempre. Outra coisa também que vocês mandaram aqui pelo Facebook, na publicação de ontem, eu quero agradecer muito a mensagem de vocês. Alguns queridos que mandaram mensagem ontem, estou aqui com eles aqui, ó. Marcos Fraga falou: Deus abençoe ricamente. O Marcos Fraga é um querido amigo. A Jurema mandou aqui o seu joinha, a Kátia Mascarenhas, a Ana Tereza Guerra, o Davi Bispo,
O Fidel Helson falou: parabéns, Rodrigão, eu sou do caminho aqui de Fortaleza. Olha que legal. A Simone Fernandes também mandou aqui as palminhas dela. O Rubens também mandou aqui a sua mensagem. A Valéria falou assim: eita, coisa boa. O Espírito unindo em torno do Evangelho e fortalecendo gente boa de Deus em todos os cantos do país e da terra. Feliz por você, Rodrigo. Gostaria que na minha cidade brotasse um desses. Parabéns. Obrigado, Valéria. Obrigado. O querido Carlos Bregantin colocou aqui: a jornada continua, sempre juntos no caminho. A Luciana Guerreiro mandou aqui: maravilha, parabéns, Rodrigo. A Sinira Ros Casagrande mandou aqui também suas palminhas. A Luci mandou sua mensagem. A flamenguista Luci colocou aqui, ó: o Senhor continue lhe abençoando e lhe conduzindo por onde quer que Ele queira. Parabéns, mano, grande abraço. E o Kevin Renan colocou aqui: o Caio Fábio também é incrível, gosto muito de desfrutar de sua sabedoria. Olha que legal, que coisa boa. É isso, queridos, que coisa boa ter vocês por perto. Então hoje, de maneira especial, aproveitando inclusive o fato de que vocês não mandaram aí mensagens com seus pedidos de oração, então gostaria de pedir a vocês que orassem pela minha vida, orassem por esse momento que eu estou passando, e gostaria muito que você fizesse isso aí na sua casa, onde quer que você esteja, que orasse por esse momento e da minha vida, que de certa maneira se resulta, né? Acaba resultando em tudo aquilo que eu compartilho nas redes e etc. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse programa, que é um programa especial, histórico para mim. Agradecer por esse vínculo de amor, que na verdade já era um vínculo fraterno há muito tempo, mas que agora se concretiza num vínculo mais objetivo, com o Caminho da Graça, que é um movimento que representa muito bem o meu movimento na vida. Tu sabes, Senhor, o quanto o meu coração se alegra por isso, e o quanto sei da responsabilidade daquilo que compartilho nas redes, daquilo que reparto com os queridos ao redor do mundo todo, a partir do YouTube, da web rádio e do blog Caminhante Aprendiz. Muito obrigado pela alegria desse privilégio, pela alegria dessa responsabilidade, que acolho no meu coração com todo o prazer. Muito obrigado. Que isso que compartilhei com os queridos das diversas denominações e espaços religiosos caia no coração deles com esse mesmo significado que eu compartilhei. Que essa realidade se estabeleça e seja entendimento claro e evidente no coração daqueles que me ouvem, a fim de que não fiquem dúvidas de que o caminho é o mesmo, de que a jornada é a mesma, de que o nosso coração está vinculado pelo amor e, portanto, nada poderá nos desvincular desse amor, a não ser que a gente decida não amar o outro, que a gente decida não mais caminhar com o outro. Muito obrigado. Muito obrigado por me trazer até aqui, Senhor. Muito obrigado pelos milhares de vínculos humanos que o Senhor tem me dado o privilégio de lidar com eles e de me enlaçar a eles e de aprender com esses vínculos o verdadeiro sentido do pastoreamento, do cuidado mútuo, da vocação, que se estabelece não como um poder manipulador impositivo, mas que se manifesta com a suavidade da voluntariedade,
a leveza da espontaneidade, a autoridade que surge da maneira mais natural possível. Se tem alguém dentro da web rádio, no blog, nos canais com que me comunicam, que me veem como um pastor deles, como um caminhante que está dando suporte a eles na caminhada, isso aconteceu da maneira mais natural possível. Não foi por imposição, não foi porque eu os forcei a nada, e nunca será assim. Mas foi porque eles se sentiram abraçados, acolhidos e alcançados. E que esse mesmo sentimento se estenda, se amplie, se intensifique cada vez mais para todo aquele que vai chegando, inclusive os do caminho da graça. Muito obrigado, Senhor. Dá-me condições, dá-me saúde, dá-me graça para encarar todos os desafios que as minhas decisões demandam. Dá-me força e sabedoria para lidar com todas essas decisões. Resultam. E muito obrigado por não me sentir sozinho, por não me sentir solitário, por estar junto de milhares, por dezenas de milhares, por centenas de milhares de queridos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, no mesmo caminho e na mesma graça. No mesmo caminho que é Jesus e na mesma graça que é Jesus. Nesse caminho cheio de graça e de verdade. Muito obrigado pela alegria de te conhecer e de viver essa experiência linda com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pelos seus ouvidos. Obrigado pelas suas orações. Esse programa vai ser reprisado às 10 horas ao meio-dia e às 19 horas, como sempre. Estará disponível também no YouTube, no canal do YouTube. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente às 7 da manhã para mais uma oração de cada dia, trazendo de volta os textos então da carta de Pedro e continuando naquela caminhada que estávamos fazendo. E também hoje à noite, às 20 horas, ao vivo na Web Rádio Caminhante Aprendiz, teremos o programa de coração para coração. Então, se você estiver disponível, quiser participar, quiser ouvir, quiser receber dessa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, como sempre tem sido, então, às 20 horas, abra aí o aplicativo da Web Rádio e você pode desfrutar disso. Também vou fazer uma live no YouTube compartilhando em tempo real a minha conversa com o convidado dessa noite. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima quinta-feira e até a noite, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Até mais.